Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Aprender e Estudar em Casa. Sou o professor Herberto, professor de Química 12º ano, e hoje vamos ter a nossa quarta aula. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, gostaria de vos relembrar o seguinte. Por causa da pandemia Covid-19, devemos evitar beijinhos, abraços, apertos de mãos e também, não se esqueçam, lavar sempre as mãos com água e sabão. Fica na casa. Ok, então vamos dar início à nossa aula de hoje, que será cálculos estequiométricos, reagente limitante e reagente em excesso. Reagentes com impurezas. Vamos incidir, de momento, em reagente limitante e reagente em excesso. O que é que diz aí? A estequiometria de uma reação química diz respeito às relações quantitativas, temos aí relações de quantidades entre reagentes e produtos das reações. Baseia-se em duas leis. A primeira lei que nós temos é Lei de Lavoisier. O que é que diz Lavoisier? No decurso de uma reação química, em sistema fechado, tem de ser em sistema fechado para podermos ter a existência dessa lei, a massa total dos reagentes deve ser igual à massa total dos produtos da reação. Em outras palavras, nós podemos dizer, no decurso de uma reação química em sistema fechado, o número total de átomos de cada elemento permanece sempre constante. Ok? Vamos para outra lei. Lei de Proust. Estão a lembrar das proporções? Está aí. Diz Proust. As proporções de combinação dos diferentes componentes de um sistema reacional são fixas. Aí nós vamos ver. Se uma pessoa tem o hábito de cozinhar 1 kg de arroz e utilizar 1,5 litros de água, se de repente essa pessoa sentir-se obrigada a cozinhar 2 kg de arroz, qual será a quantidade de água? Sei que vocês já sabem fazer cálculos mentais. Se dobrarmos a quantidade de arroz, significa que nós vamos ter que dobrar também a quantidade de água. Aí está. Lei das proporções fixas. Não se esqueçam disto. Pode facilitar. Continuando. Na prática, as quantidades relativas de reagentes raramente obedecem às proporções estequiométricas, havendo um reagente limitante e um ou mais reagentes em excesso. Ok? Assim, quem é reagente limitante? Uma forma simples de fazer. Diz aí, reagente limitante é o que apresenta menor quociente entre a quantidade de substância e o coeficiente estequiométrico respectivo. Vou simular isto rapidamente. Vejam aí, vamos supor que a quantidade de A que reagiu com B era de 2 moles. Ok? E a quantidade de B que tinha reagido com A fosse de, por exemplo, N de B, aqui vou identificar N de A, seria igual a 3 moles. Pergunto, quem é reagente limitante de acordo com o que nós vimos agora? Olha lá, diz aí que vamos ter que ver isto. Dividir a quantidade de A, que é 2 moles, pelo respectivo coeficiente estequiométrico. O coeficiente estequiométrico são os números que aparecem à frente de cada espécie.
E neste caso, como não estava aparecendo, significa que é 1. Então é como dividir 2 por, que é a quantidade química de A, por 1. Vai ser igual a 2. Muito fácil. E aqui, quantidade de B. Ria, que participou na reação, 3 mols sobre 2. Quanto é que dá? Se acalhar, 1,5. Quem é reagente limitante? Diz aí que é o menor quociente. Esse quociente aí deu 2 e esse quociente aí é de 1,5. Então, neste caso, o nosso reagente limitante é reagente B. Continuando. Vamos ver um pequeno exemplo de aplicação, sempre para poder acompanhar. Diz aí, fizeram-se reagir 20 gramas de etanol, deram a sua massa molar, não precisam procurar. A massa molar de etanol, 46,0 gramas por mol. Com 20 gramas de oxigênio, também a sua respectiva massa molar, 32,0 gramas por mol, de acordo com a equação química seguinte. Olha lá, vamos identificar, justificando qual é o reagente limitante. Vou fazer de duas formas diferentes. Olha lá. Primeiro passo, sempre temos que procurar a quantidade química de cada um dos reagentes. Nós, na verdade, as informações que nós conhecemos aí são as informações relativamente à massa, mas também temos massa molar. Continuando. Para encontrarmos a quantidade química, nós vamos utilizar esta relação. A massa sobre massa molar da quantidade química de cada uma das espécies. Então, se quisermos conhecer a quantidade química de etanol, vamos dividir a massa de etanol pela respectiva massa molar e deu assim 0,435 mols. E quantidade química de oxigênio é a sua massa, que é 20 gramas, dividindo pela massa molar, que é 32,0. Então, a quantidade química de oxigênio vai ser de 0,625 mols. Agora, o segundo passo. No segundo passo, vamos identificar, através da estequiometria de reação, qual é o reagente limitante. E dessa forma, vamos fazer o seguinte. A quantidade química de etanol, dividindo pela quantidade química de oxigênio, deverá ser sempre igual a coeficiente estequiométrico de etanol, dividindo pelo coeficiente estequiométrico de oxigênio. Ok? E daí, feitos os cálculos, o que nós vamos fazer para identificarmos quem é reagente limitante? Vamos, nesta expressão, substituir qualquer um, ok? Desses aí, qualquer uma das substâncias pelas quantidades químicas reais. Se substituirmos aí a quantidade química de oxigênio no seu lugar, significa de imediato que nós estamos à procura da quantidade química teórica de etanol. Sempre que substituirmos uma quantidade real, significa que nós estamos a procurar da quantidade teórica. Okay? A quantidade que deveria combinar com aquela quantidade real. Okay? E neste caso, numa primeira fase, nós vamos fazer o seguinte. Substituindo aqui a quantidade química de oxigênio pelo seu valor real, na participação na reação, então nós vamos tirar a quantidade química de etanol, que vai ser 0,208 mols. Significa o quê? Para reagir com esta quantidade de oxigênio era necessário, ou necessária, 0,208 mols de etanol. Mas qual foi a quantidade real de etanol que participou na reação?
Vejam aí, a quantidade real de etanol foi de 0,435 mols. Significa que a participação de etanol na reação esteve em uma quantidade superior à quantidade que era necessária. Então, logo se vê, o etanol está em excesso. De imediato, podemos concluir que o reagente limitante é oxigênio. Mas se estiverem perante um problema, como é que vocês vão dar essa resposta de uma forma mais correta? Vamos lá. Diz aí, para reagirem 0,625 mols de oxigênio, são necessárias 0,208 mols de etanol. Quantidade inferior à que se tem, porque 0,208 é inferior a 0,625. Então, a quantidade que era necessária é inferior à quantidade que se tem na reação. Concluímos que este reagente está em excesso, ou seja, etanol está a mais. Pelo que o reagente limitante é oxigênio. Dessa forma, uma forma de justificar a resposta, ok? Ou podíamos fazer o oposto. Simplesmente, em vez de substituirmos a quantidade real de oxigênio, nós vamos substituir a quantidade real de etanol, ok? E daí nós vamos procurar logo a quantidade que seria necessária de oxigênio para poder combinar numa proporção justa com o etanol. E daí vocês vão ter o quê? A quantidade de oxigênio que seria necessária era de 1,305 mols. A quantidade necessária aqui é maior do que a quantidade real. Daí o oxigênio é reagente limitante. Uma outra forma diferente de chegar lá. Ok? A resposta mais correta está aí. Para reagir em 0,435 mols de etanol, são necessárias 1,305 mols de oxigênio. Quantidade superior, a quantidade necessária, quantidade superior à quantidade que se tem. Concluímos então que o oxigênio é o reagente limitante. Há mais uma forma ainda diferente de fazer, que é semelhante ao exemplo que eu tinha dado. Está aí. É só dividir a quantidade química de cada um pelos respectivos coeficientes estequiométricos. Dividindo a quantidade de oxigênio pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico, o resultado é 0,21. E dividir a quantidade química de etanol pelo respectivo coeficiente estequiométrico, que é 1. Então, significa que vamos obter quociente de 0,435. Então, quem é reagente limitante? Reagente limitante é o menor quociente. É o oxigênio que tem menor quociente e é o oxigênio que é reagente limitante. Continuando. Reagentes com impurezas. Impurezas, vamos simular da seguinte forma. Diz, antes de mais, alguns dos reagentes que se utilizam contêm impurezas. Convém, então, definir grau de pureza. Como é que se define grau de pureza? Diz aí, grau de pureza em percentagem é a massa da substância pura dividindo pela massa da amostra e multiplicar por 100. É assim que nós vamos encontrar grau de pureza. Mas o que é massa de amostra? O que é massa de substância pura? Vou precisar mais uma vez esclarecer isto. Nós podemos fazer da seguinte forma. Vamos supor que temos aqui A da reação A2 mais B que dá AB. Ok? Continuando. Nós podemos ter um frasco com reagente ou amostra A. Quando se fala de amostra, significa nós temos a espécie pura
ok? Mas no meio também temos uma espécie que não precisamos, ok? Então daí temos o quê? A amostra e tudo isto, certo? A amostra é contendo a parte que nós precisamos, vamos simbolizar letra A maiúscula como sendo a parte que é da substância pura, mas nós temos aí juntamente com essa substância A minúscula. Significa o quê? Tá alguma coisa de diferente no que nós precisamos. Isso aqui é que nós chamamos de impureza. Ok? Então, neste caso, vamos supor que toda a amostra tem uma massa de 100 gramas. E vamos supor que a massa, isso aqui é a amostra. Vou escrever amostra para não confundir. Vou abreviar. E aqui, a massa só de A, vamos supor que é de 90 gramas. Significa que a massa da impureza, ou seja, massa de letra A minúscula, equivale a 10 gramas. Ok? Quando se fala de massa de amostra, é a massa da parte pura mais a impureza. E quando se fala de massa de substância pura, é a massa somente da substância que precisamos realmente para a reação química. Ok? Então, continuando, não se esqueçam, a percentagem de impurezas mais a percentagem da substância pura, soma total deverá ser sempre igual a 100%. Ou podemos aceitar valores muito próximos de 100. Ok? Vamos ver aí um pequeno exemplo de aplicação. Diz aí, na indústria, para se obter ferro, recorre-se a hematite, que é óxido de ferro 2 com 15% de impurezas. Ok? Se dispusermos de 2,5 toneladas de hematite, qual a massa de Fe2 ou 3, ok? Que existe na amostra? Ou seja, nós temos a massa de amostra que é 2,5 toneladas e nós queremos conhecer apenas a massa de substância pura. Como é que nós podemos tirar a massa de substância pura? Resolução. Primeiramente, o que nós temos é a percentagem de impureza. Nós vamos procurar a percentagem de pureza, grau de pureza. Então, sabendo que a soma de parte impura mais a parte pura será igual a 100, então o que é que nós podemos fazer? Se de 100% tirarmos a parte impura, 100 menos 15 vai ser grau de pureza de 85%. Então, tendo conhecimento de grau de pureza e de massa de amostra, que a tal hematite, ok? Nós podemos encontrar a massa de substância pura. Muito fácil, ok? 85 fica aqui nesse lugar, valor e grau de pureza. Nós temos aqui a massa de amostra, que significa parte pura mais a impureza, vezes 100, vamos tirar aí massa de substância pura, que neste caso foi de 2,12 toneladas. Significa que a outra parte era a parte impura. Ok, agora vou deixar aqui uma tarefa para vocês poderem divertir durante a semana. Ok? Diz aí, qual será o reagente limitante na reação de 1.600 kg de uma solução aquosa de ácido sulfúrico com a sua massa molecular relativa de 98,074, ok? A 60% em massa com 1.000 kg de fosforite
minério contendo 98,0% de ortofosfato de cálcio. Nós temos a sua massa molecular relativa, que é de 310,18, traduzida pela equação química que nós temos aí. Será que eu peguei pesado demais? Aqui vocês têm dois problemas em simultâneo. Questão de pureza, ok? E depois vocês vão procurar o que é? Vocês têm a questão de grau de pureza em simultâneo com reagente limitante. Mas fica fácil, porque já temos a massa ou as massas de amostra e vocês têm as percentagens, ok? Grau de pureza. Daí fica fácil encontrar a massa da substância pura, é isto que nós vamos precisar, as massas das substâncias puras para podermos saber quem é reagente limitante. Ok? Estão a lembrar do que nós vimos hoje? Temos aí cálculos estiquiométricos, que daí sai reagente limitante, reagente em excesso. Acho que já entenderam isto, espero que sim. E também reagentes com impurezas. Para hoje é tudo. Até a próxima aula. Fica na casa.